bem-vindos ao Mundo Lab to Lab Pardini. Hoje eu estou aqui em Salvador, Bahia, no CBPC, e hoje o convidado é o Harrison Arantes, coordenador de negócios de anatomia. Harrison, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, bater um papo aqui com a gente. A ideia hoje é desmistificar um pouco da anatomia patológica para os nossos laboratórios conveniados que estão nos acompanhando aqui. Mandar um abraço para todos que estão assistindo aí no ao vivo, no Instagram, nas redes sociais do Lab to Lab Pardini. E, Harrison, a anatomia patológica, eu queria começar falando com você sobre o conceito do termo de anatomia patológica, né? Por mais que o laboratório clínico ele entenda muito bem de análises clínicas e outros portfólios e outros produtos, quando a gente fala o termo anatomia patológica, muitas vezes o laboratório, o biomédico ou o biólogo, farmacêutico, que seja, talvez ele não entenda bem do que a gente está falando. Ele está mais familiarizado com alguns outros termos, como biópsia, citologias, imunohistoquímica. Então, a gente tem a nossa unidade de negócio, que é a anatomia patológica, que abraça todos esses produtos. Então, como é que a gente poderia conceituar a anatomia patológica para o nosso laboratório conveniado? Bom, então, boa tarde primeiro, né, para todo mundo que está vendo a gente aí. É um prazer tratar desse assunto com vocês. Então, anatomia patológica, vamos pensar que é o processamento desses materiais provenientes de biópsia, de punções de tireoide, de nódulos mamários, né, o próprio preventivo, né, a citologia de Papa Nicolau aí. Né? Então nós temos uma equipe médica especializada, né, nesse tipo de material, então nós fazemos a análise, né, microscópica ali, e aí sim nós temos as definições, né, das lesões ou de outros agentes infecciosos, né, que estão dentro desse quadro aí. Também dentro dessa especialidade de anatomia patológica nós temos os exames de imunohistoquímica, que são o segmento de quando a gente descobre um câncer ali. Né? Então são marcadores, né? São anticorpos que a gente coloca na lâmina do paciente ali no tecido, e aí a gente tem, né, o início da medicina de precisão, né, que é onde a gente consegue dar o nome do tumor, né, o local de origem dele, e aí ajudar muito no tratamento, né, nas quimioterapias. Legal, Harrison. A gente sabe que o Brasil enfrenta uma crise de longa data com a falta de patologistas. Isso ainda é um cenário real, certo? Sim, é um cenário real. E a gente também sabe que o Grupo Fleury, através das marcas de referência em relação à anatomia patológica, já tem um corpo clínico renomado, tem uma equipe, tem uma infraestrutura para receber esse tipo de amostra. E, por outro lado, a gente tem muito laboratório, a gente encontra muito laboratório hoje que não trabalha com anatomia patológica, atende a área de análises clínicas, de repente já trabalha com genômica, alguns outros exames de alta especialização, de alta complexidade, e a gente vê ainda uma parcela dos empresários que não trabalham com anatomia patológica, talvez por falta de conhecimento, talvez por receio de trabalhar com certo tipo de complexidade. E ainda mais por outro lado, a gente vê também, Harrison, e você sabe muito bem disso, sobre o crescimento de casos de câncer no Brasil. Então, quando eu trago esse crescimento de casos com câncer, eu estou falando de pacientes que são potenciais clientes que vão procurar algum laboratório para a realização desses exames. Sim. No meu ponto de vista, o laboratório ele deixa de ganhar, ele deixa de diversificar a receita dele quando ele não oferta isso no portfólio dele. Como é que você enxerga hoje a anatomia patológica como negócio? Você tem propriedade para falar sobre isso, que tem aí 10 anos ou mais já trabalhando com a gente, já passou por diversos setores e hoje cuida da área de negócios. Como você enxerga essa oportunidade com a incidência de casos? O SUS hoje ele não consegue absorver todo esse mercado, e aí existe a procura pelo setor privado. Sim. Quais são as oportunidades que tem hoje para o dono do laboratório que está assistindo a gente? Então, um estudo muito recente do INCA, né, a gente tem aí para o próximo biênio, entre 2023 e 2025, uma elevação de mais de 500 mil de casos de câncer a nível Brasil. Né? Então, é uma doença que está em crescimento.
né? E aí, com isso, nós temos a oportunidade, né, de trabalhar nesse nicho de mercado, né? E enquanto grupo, nós ofertamos, né, diversos exames. E sim, é uma maneira de diversificar o que você oferece para o seu cliente na ponta, né? Então, há grande possibilidade da gente fazer lucratividade, né? Ter lucro com isso. Então, é justamente saber trabalhar, né? Principalmente com as operadoras de saúde, né? Sabendo o que cadastrar, como solicitar as autorizações de forma correta na operadora de saúde para a gente poder trazer esse cliente para dentro do nosso negócio. Perfeito. E aí, vamos supor que, de certa forma, o proprietário do laboratório, enfim, o laboratório conveniado, ele foi convencido e quer começar a trabalhar com anatomia patológica. Ele quer absorver a demanda ali da cidade de biópsia, de imunohistoquímica e tudo mais. Ele vai precisar escolher um apoio. Sim. Que somos nós, no caso. O que a gente tem para oferecer para ele de diferencial? O que a gente tem para transferir de know-how para ele? Contando que o nosso grupo, ele detém aí de marcas, como eu falei agora há pouco, já são uma referência no mercado nacional na área da anatomia patológica. E existem vários pilares, Harrison, que a gente trabalha como um grande diferencial e a gente, como apoio, obviamente, consegue transferir isso para o nosso laboratório conveniado. Do teu ponto de vista, quais são os principais diferenciais que a gente pode oferecer hoje? Então, hoje, como grupo, principais diferenciais nós temos, né? Ensinar o nosso cliente a faturar corretamente contra as operadoras de saúde. Né? Então, a gente observa nos treinamentos que eu ministro que ele tem o conhecimento de análises clínicas. Isso. Bem aprimorado. Né? É o nicho dele de mercado. Mas quando a gente fala de anatomia, é um pouco mais complicado o cadastro. Né? Então, um dos nossos diferenciais é ensinar o cliente a trabalhar com esse produto frente à operadora de saúde. Né? E como segundo e apoio ao primeiro é o nosso Custom Service. Né? Então, é um serviço de atendimento ao cliente exclusivo de anatomia patológica. Né? Eu falo para os clientes que o nosso negócio de anatomia patológica é uma espinha dorsal apartada das análises clínicas. Né? Então, nós temos uma central de atendimento exclusiva para ajudar o cliente nesse momento do cadastro. Então, eu não sei como cadastrar, né? Eu não sei como faturar contra a operadora de saúde. Então, a gente tem esse canal para poder ajudar. Dentro desse canal ainda tem uma médica, né, que faz a parte de assessoria médica ali, aquela troca entre médico e médico, né, para elucidar, para esclarecer um caso, né, para apontar, né, os pontos fortes, o modelo de laudo, por que o Pardini segue esse modelo de laudo. Né? Então nós temos toda essa equipe voltada para apoiar o nosso laboratório parceiro, que é um grande diferencial nosso. Né? Um tempo de resposta muito pequeno, né? Entre os dias bons para os dias ruins, a gente tem em média 7 a 10 minutos, que é o que eu falo para o cliente. Tá frente a você no seu guichê, cara, vou confirmar certinho o que eu preciso cadastrar. Senta ali enquanto eu chamo o outro, manda um WhatsApp pra gente, manda uma foto do pedido médico, do frasco, resguardando o nome do paciente por conta de LGPD, né? E aí, entre 7 e 10 minutos, você tem um retorno do que cadastrar, né? Ou, será que eu tenho, né, todos esses marcadores, todos esses anticorpos para um perfil de endometriose, de infertilidade, né? Um perfil mamário, será que eu tenho todos? Os meninos também têm condições de falar o que nós temos, o que nós não temos, e aí dali a pouco você chama o seu cliente de volta e continua o atendimento. Isso é muito importante que você falou, porque existe a complexidade da anatomia patológica, sim, que é um pouco diferente do que o nosso cliente e os laboratórios do Brasil inteiro estão acostumados com a complexidade das análises clínicas, por exemplo. Sim. Então, ter um canal exclusivo de anatomia patológica é um diferencial, porque sim, vai falar a língua do negócio, certo? Exatamente. E falando em complexidade, a gente tem uma diversificação de materiais biológicos, certo? Sim, a gente não está falando de sangue total, de plasma, de soro. A gente está falando de qualquer parte que pode passar por um procedimento de biópsia, certo? Certo. E aí, o que eu queria entender melhor aqui para a gente deixar mais claro? Quando a gente fala precificar, quando você traz a questão de eu vou ensinar o cliente a cobrar, você está falando de
explicar para ele como é que ele vai chegar no preço final para vender lá na porta ou para entender o que é que o médico pediu, porque eu não entendo tanto de anatomia patológica, estou tendo essa aula aqui com você, mas eu imagino, Harrison, que o laboratório ele receba ali o paciente com uma peça cirúrgica, né? Ele, às vezes uma próstata, depois de uma esterectomia, leva um útero, uma mama, e pelo que eu estou entendendo, existe uma forma de cobrança de acordo com o material. Exatamente. E a gente tem todo esse know-how no atendimento para mostrar como é que cobra, certo? Exatamente. Justamente para trazer lucratividade para dentro do negócio do cliente e ajudar ele a crescer. Então, uma esterectomia radical, por exemplo, ela se desdobra em 6 cadastros. São 6 autorizações frente à operadora de saúde, são 6 cobranças que ele precisa fazer em caso particular para o cliente dele, né? Então, não é a venda de um pacote, um único mnemônico fecha aquela conta ali. Não, né? A gente tem vários mnemônicos justamente para o cliente poder faturar corretamente contra a operadora de saúde, principalmente, né? Falando em operadora de saúde, para ele poder trazer a lucratividade para o negócio dele. Sensacional. Estava pensando aqui, Harrison, você citou aí uma referência do INCA, que a gente tem esse aumento da incidência de câncer. Sim. Pensando na jornada do paciente em contato com a área de diagnóstico, a gente imagina que a anatomia patológica ele seja uma oportunidade para o laboratório de diversificar a receita, de trazer a receita. Eu citei também que a gente sabe que o SUS não consegue, o sistema público ele não consegue absorver essa demanda que vem aparecendo, então é natural essa procura pelo serviço privado. Sim. Por isso que o laboratório ele tem demanda, ele tem o que absorver nesse mercado, certo? Certo. E pensando na jornada, Harrison, eu estava pensando aqui que a partir desses exames, no momento que você recebe um paciente para fazer uma biópsia, em seguida uma imunistoquímica, enfim, esse paciente ele vai precisar fazer alguns exames até de genômica de repente. Sim. E você, utilizando um trabalho de fidelização, esse cliente ele faz a jornada de diagnóstico do seu laboratório. Completa com a gente. Concorda? Concordo. Então, a gente consegue diversificar receitas em anatomia patológica, em genômica. Então, eu posso afirmar que o laboratório que ainda não trabalha com anatomia patológica está deixando dinheiro na mesa. Sim. Certo? Porque a gente está falando de exames com um ticket médio muito mais alto. Quando a gente pensa em imunistoquímica, nos sequenciamentos de nova geração, como os painéis que a gente oferece, que são a trilha do diagnóstico do paciente, né? Começa com a biópsia, se positiva, a gente parte para a imunistoquímica, depois a gente parte para um FISH, para um sequenciamento. Então, hoje, nós temos todos esses exames dentro do portfólio do grupo, né? E com um único parceiro, a gente tem uma trilha muito boa para o paciente pensando no diagnóstico e no acompanhamento dele. Né? Perfeito. Sensacional. Esse é o raciocínio. E a falta de patologistas que eu comecei aqui falando, a gente vai pesquisar anatomia patológica, a gente encontra notícias. Eu encontrei notícia de 2014, para você ter uma ideia, que já falava sobre esse problema que o Brasil enfrenta, né? A falta de patologista. Existe uma dificuldade, você sabe explicar por quê, tem alguma justificativa para isso. O cliente que trabalha com a gente, ele corre algum risco de faltar com o resultado pela falta de patologistas. Como é que está o nosso corpo clínico para receber esse tipo de demanda hoje? Então, hoje, nós não temos, né, na verdade, nós temos um grande corpo clínico por conta da tecnologia. Né? Então, hoje nós trabalhamos com a telepatologia. Resumindo, o que a gente faz? A gente escaneia uma lâmina, né, com a qualidade igual a de um microscópio, até 40 vezes, e a gente trabalha com o corpo clínico a nível Brasil. Então, nós temos médicos aqui na cidade de Salvador que liberam casos produzidos em Minas Gerais, em São Paulo. Que legal. E o que traz uma segurança para a gente, porque hoje nós conseguimos trabalhar por especialidade, né, que é um grande diferencial nosso para a qualidade e assertividade do laudo. Então, em tese, os nossos médicos especialistas em mama só liberam mama. Então quer dizer que não é só anatomia patológica, existem esses segmentos ainda dentro. Tem um especialista que pode atender. Sim. O médico anatomopatologista, ele vamos falar, ele sai generalista da faculdade
e ele vai vertendo para as áreas que ele quer. Então nós temos médicos hematologistas que trabalham com a parte, tem médico focado em mama, médico de trato reprodutor feminino, masculino. Olha só. Pele de cabeça e pescoço, pele de pescoço para baixo, porque a diferença de diagnóstico é grande, né? Então, a telepatologia trouxe isso para a gente. Então, hoje nós temos um corpo clínico forte, encorpado, né, com especialidades dentro desse corpo clínico, que nos traz confiança e assertividade, muita qualidade para os nossos laudos. Esse é o ponto. Essa especialização dos nossos profissionais, do nosso corpo clínico, eu imagino que eleve a qualidade do que a gente está entregando para o mercado hoje, como grupo, né, como marca. E deixa seguro também o nosso laboratório conveniado. Sim. Lembrando que o laboratório que ele tem um acesso ao Lab2Lab Pardini, ele consome toda essa plataforma de diagnóstico que a gente tem disponível para ele. Sim. E assim a gente leva saúde para o Brasil inteiro, para contribuir com isso que está acontecendo de aumento dos casos, né? A gente facilita o diagnóstico e, ao mesmo tempo, a gente ajuda o nosso conveniado, o nosso parceiro, a crescer com os negócios, né? Aumentando receita. Você tocou num ponto que é o ticket médio, né? Para a gente hoje, pensando aqui com a cabeça do proprietário do laboratório, custo fixo é um desafio para o dono do laboratório, né? As tabelas hoje que a gente tem de plano de saúde, de SUS, por exemplo, fazem com que a vida do gestor seja um pouco mais difícil, com exames de ticket médio baixo, que são exames de rotina na análise clínica, hemograma, vitamina D, glicose, esse tipo de coisa. Então, de repente, a anatomia patológica já entra no jogo também com esse ponto, com esse foco. É um ticket médio alto. Estou falando de um exame com um ticket médio bem maior do que esses outros exames. Dito isso que a gente discutiu aqui hoje, se você estivesse de frente para um laboratório de análises clínicas hoje que tem medo, tem receio, trabalhar com um produto de complexidade, porque tem uma coisa que a gente não falou. Se o paciente ele colhe um sangue e acontece alguma coisa com a amostra biológica ali no pré-analítico, a recoleta, que já é uma questão traumática, mas é menos traumática. A gente está falando de uma coleta de sangue. Lógico. A biópsia, o procedimento da biópsia, aquele material, aquele produto é um material nobre, né? Sim. A gente não consegue recoletar. Mas hoje a gente tem uma logística com 100% de rastreabilidade que transmite também. Né? Não difere em nada em termos de onboarding, né? A mesma qualidade, a mesma rastreabilidade de um tubo de soro, a gente aplica para uma peça cirúrgica. Então isso também traz segurança para o nosso conveniado trabalhar com a gente. Sensacional. E se você estivesse de frente de um dono do laboratório, se você fosse um laboratório conveniado, como é que você pensaria, se você precisasse passar um recado sobre a importância da anatomia patológica para os nossos clientes que estão assistindo, o que é que você falaria para eles? Olha, eu falaria, não tenha medo, né? Aprenda a trabalhar com anatomia patológica, porque isso vai ajudar o seu negócio e vai fidelizar o seu cliente, né? Então é uma ampliação de margem de negócio que a gente tem. E contando com o grupo, a gente tem especialistas, né, para poder te ajudar com isso. Não tenha medo, trabalhe com anatomia patológica. Legal. Aumente o portfólio. E conte com a gente. Conte com a gente, sempre. Legal. Harrison, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com a gente, na verdade. É muito bom ter profissionais como você, que já tem uma história muito legal com a casa e que contribui, como eu falei anteriormente, tanto com a saúde, né, no Brasil, quanto com o crescimento dos laboratórios, né, diversificando receita, transferência de know-how de quem está ali no dia a dia, explicando para o nosso laboratório, ensinando, pegando na mão e fazendo junto. Muito obrigado por estar aqui com a gente e a gente se vê na próxima. Com certeza, eu agradeço o convite. E se você gostou desse conteúdo, segue a gente, se inscreve no canal, que vem muito mais por aí.